Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Vitor e eu queria dar uma notícia meio triste, não sei. Eu não fui selecionado por edital do Pacto do Medusa Editorial e não tem problema nenhum. Na verdade, eu queria falar exatamente sobre isso, né? Eu acabei não fazendo exatamente o que eles estavam pedindo no edital, mas o meu conto eu achei que ficou tão legal, os meus leitores betas acharam que ficou tão legal, então eu simplesmente resolvi mandar do jeito que tava. E não necessariamente eu segui todas as regras que eles estavam pedindo lá, né? Basicamente, o que aconteceu é que no edital eles pediam três coisas. Primeiro, que é o momento do pacto. Segundo, que são 10 anos depois. E terceiro, que é a hora que a pessoa ou a criatura, seja lá o que for que você fez o pacto, veio cobrar, né? E eu não coloquei nada disso no meu. Eu coloquei basicamente só mais ou menos a primeira etapa. E eu não vou dar muito spoiler a respeito. Então eu acabei não sendo selecionado, não tem problema nenhum, né? Acontece assim mesmo. Por enquanto eu tô com um placar de um sim, um sim e um não na Medusa Editorial. Então, dos 4 editais que eu mandei, 2 eu fui selecionado, ou seja, 50% ali, não tô tão ruim assim. Então, já que eu não fui selecionado, eu vou deixar esse conto para um outro projeto meu, que nem eu falei, eu gostei muito. Os meus leitores betas gostaram muito também, então eu não vejo motivo para descartar e tal. E dito isso, eu queria ler o comecinho desse conto aqui para vocês, que nem eu falei, como eu gostei, o pessoal gostou, eu acho que seria interessante mostrar para vocês como é que ficou, né? E mais fácil do que colocar o texto, disponibilizar o texto, eu acho que fazer um vídeo comigo narrando talvez fique mais legal também. É isso, eu não vou colocar ele inteiro não, mas espero que vocês gostem. Maria Helena foi mãe jovem. Com apenas 16 anos foi expulsa de casa. Sem marido e sem teto, se viu obrigada a seguir os sons das buzinas dos carros de homens solitários para ganhar o pão e o leite para Pedro e, pouco depois, Joaquim. A escola deveria ser um lugar para libertação, para expressão individual e fortalecer as relações. Mas para Pedro era apenas tortura. Lá ele era bombardeado com olhares de piedade das professoras, um sentimento de impotência e inércia que só aqueles que conhecem profundamente os mecanismos do sistema municipal de educação conseguem sentir. Pedro detestava isso. Se sentia como um bichinho numa gaiola, digno de pena. Os colegas, por outro lado, eram cruéis. Todos no bairro sabiam e sussurravam, nas soleiras das casas elas diziam: Você sabe, mãe solteira é o quê? A língua ferina dos adultos era o chicote que estalava em Pedro através de seus filhos. Os apelidos variavam, mas no fim sempre voltavam para o bom e velho filho de puta. O caçula, Joaquim, vivia seus próprios dilemas. O autista severo não se comunicava e suas crises eram constantes. Perdido no labirinto da sua mente e das suas emoções, ele era uma vítima da sociedade e das circunstâncias. Pelos corredores era possível ouvi-lo gritar. Pedro não precisou levantar a cabeça do desenho que coloria para saber que todos na sala de aula lhe olhavam. O pior nem era o julgamento dos colegas, mas sim o fato dele se sentir responsável pelo irmão. Ele queria deixar tudo o que estava fazendo para acudi-lo, para acalmá-lo de alguma forma, de lhe dar um abraço apertado, como só ele sabia fazer, para Joaquim se sentir melhor. Mas não podia. A noite era longa e Maria Helena só chegava ao amanhecer. Vi os filhos entrarem no transporte escolar, só assim para poder ir para a cama tranquila, sabendo que haviam adultos por perto para ficar de olho em ambos. Acordava tarde, quando mesmo o transporte da prefeitura os deixava perto de casa. O motor não aguentava subir a ladeira, por isso Pedro puxava Joaquim rua acima. Oi, queridos, tudo bem? Oi, mãe. Foi tudo bem na escola, Pedro? Que nem sempre, mãe. Um beijo, um abraço apertado e Pedro se sentia muito melhor. Bem, meus amores, vamos comer. Num quarto de pensão onde os três dividiam a cama, havia um pouco de conforto e um pouco de paz. Cantarolando, a mãe preparava a comida para os pequenos. Nenhuma fartura, só o básico: arroz, ovo, salsicha. Quando podia, tinha feijão. Quando o trabalho ia muito bem, carne moída. Os três jantaram sobre a cama e, por vários minutos, foram felizes, tanto quanto podiam ser. Era inacreditável como feijão, arroz e carinho alimentavam tão bem. A noite veio e, já acostumados com o jeito de Joaquim, o fizeram adormecer. Um sono inquieto e inconstante e que, muitas vezes, o fazia cair da cama. Do lado direito e na cabeceira, as paredes o seguravam. Do lado esquerdo, Pedro protegia sua queda guardando o irmão com o próprio corpo. E ao pé da cama, algumas cobertas para apará-lo caso fosse preciso. Maria Helena se despediu do filho mais velho e, ainda cheirando a feijão cozido, saiu para trabalhar. A maquiagem forte no rosto disfarçava os hematomas de uma alma cheia de preocupações.
Ela percorria as ruas escuras, segurando as lágrimas da saudade infinita dos filhos dos quais acabara de se despedir. Lá fora, ela não era mais Maria Helena, mas tinha várias alcunhas, qualquer coisa que servisse, qualquer coisa que quisesse. Em busca de dinheiro, sem nem mesmo saber se ela mesma retornaria para casa pela manhã. O amor materno é eterno, profundo e lindo, mas quando se tem apenas 8 anos de idade, você é vulnerável às mazelas do mundo. Pedro tentava de todas as maneiras entender o que acontecia dentro de seu coração, tão jovem e tão machucado, mas só encontrava dúvidas e contradições. Sabia que a mãe o amava assim como a Joaquim. Sabia que ela precisava sair de noite para trazer o sustento, mas a vergonha que sentia por saber, sem entender o que a mãe fazia, se tornou raiva. E com a raiva, vinha a culpa. Sozinho, Pedro ligou a televisão com o volume bem baixo para não despertar Joaquim. Assistia a novela, não porque gostava, não porque era a única coisa para assistir, mas para se distrair, para esperar o sono chegar e para fingir que não havia um homem o olhando pela pequena janela do banheiro.